Olá, bom dia. E aí, Ju, tudo bem? Tudo? Tá conseguindo me ouvir? Muito bem, muito Então bem, tá ótimo. muito bem. Deixa eu dar um oi pro pessoal que entrou aí. Entrou a doutora Neide, a Natália, o doutor Fábio, queridos amigos. E Bom dia. tudo bem, a Juliana. Juliana, queira dar os bons dias aí pro pessoal que tá entrando. Pelo que eu vi, eu não vi ninguém aí dos seus amigos entrando aqui ainda. Senão também daria o bom dia. Não, somente os seus, por Ah, enquanto. legal, legal, legal. Então, os meus queridos amigos aqui estão cumprimentados pela minha amiga Juliana. E eu quero explicar para eles, e a gente vai logo para o nosso trabalho aqui, eu quero explicar para eles que a gente está regravando a nossa live da quarta-feira, devido a um problemaço que eu tive aqui com a minha internet durante algumas ocasiões. Então a gente resolveu montar todo aquele raciocínio numa live só de 1 hora, porque aquela extrapolou, e sem cortes agora, porque eu comprei um roteador. Comprei um roteador, instalei aqui e estou amparado. É isso, pessoal. Então, quem nos der o prazer de ficar conosco aqui, será uma honra, uma satisfação. As informações serão basicamente repetidas, então eu digo isso porque às vezes a pessoa tem lá os seus afazeres e o conteúdo foi passado na quarta passada. Porém, como eu disse, é uma satisfação receber a todos aqui novamente. E já vou iniciando, porque a gente tem muito conteúdo e a doutora Juliana tem bastante coisa para dizer para a gente. Então, é a Juliana Bright, minha colega lá do curso de Direito Médico, e nós resolvemos abrir esse trabalho aqui para tratar de um assunto que nos parece bastante importante e relevante, não só para os pacientes na área de medicina, mas também para os próprios médicos, e a Juliana também aborda toda a área dos profissionais de saúde, quer dizer, ela abre um leque aí, esse leque é muito bem aberto, e é para isso que a gente está aqui, para tratar sobre a prevenção na responsabilidade civil na área de saúde e a compliance, que é exatamente o cumprimento das normas que vão gerar esta prevenção. Então, Ju, eu vou passar direto para você, tá? Já vou passar a palavra para você para não tomar muito seu tempo aqui. É você que a gente quer ouvir, tá com você, se apresenta de novo aí e mostra para a gente de novo o conteúdo que ficou na quarta-feira. Por gentileza, obrigado pela sua presença, valeu. Bom dia a todos. Wendel, eu agradeço mais uma vez pelo honroso convite. E vamos aqui bater um papinho sobre direito preventivo na área da saúde e as suas consequências, né, no âmbito da responsabilidade civil, principalmente. Todo o início da nossa conversa foi a questão da cultura da oralidade, né? Oralidade. No que diz respeito à relação profissional da saúde e paciente. Essa cultura hoje, ela já não é tão forte, porém, nós vemos bastante resquícios dela, porque lá na antiguidade, os médicos, falando dos médicos agora, eles eram tidos como quase deuses. Então, eles recebiam um paciente, eles faziam o diagnóstico, tomavam as decisões e apenas comunicavam para o paciente e para os seus familiares. Não havia um diálogo, não havia uma interação entre o profissional da saúde e o paciente. E, de certa forma, isso, ainda hoje, como eu disse, tem resquícios. Por quê? Porque os profissionais da área da saúde, eles são formados para salvar vidas, certo? Então, toda a questão de documentar, minúcias, isso para eles ainda gera um certo espanto, porque o tempo que eu vou perder, entre aspas, documentando minuciosamente tudo isso, eu preciso salvar as vidas. Então, o que a gente vê? Que hoje já tem muita documentação, tudo muito bem feito por esses profissionais da saúde, porém, eles podem melhorar como fazer essa documentação. Por quê? Porque muito da judicialização da saúde hoje no Brasil, fizeram um levantamento um tempo atrás, em torno de 75% das ações que são judicializadas na área da saúde, elas são nominadas de erro médico.
E durante toda a instrução processual, para quem não é da área do direito, toda a colheita de provas para verificar se os fatos alegados realmente aconteceram ou não, o que acaba se constatando é que o profissional da saúde, ele não agiu de forma negligente, imprudente ou imperita, ou seja, ele não agiu com culpa, ele usou das técnicas que estavam disponíveis para realizar o procedimento no paciente, de modo que o resultado foi alcançado, não houve uma falha técnica, ou seja, a alegação do paciente não diz respeito a erro médico, certo? Mas o que alguns tribunais, e principalmente o STJ já tem um caso que ele firmou o seu entendimento sobre isso, firmou o seu entendimento não, tem uma decisão na qual ele explora a questão da falta e da falha de informação ao paciente. Então, olha, constatou-se que o médico não agiu com erro, porém, em algum momento na relação profissional da saúde e paciente, houve uma falha de informação. E esta falha de informação desencadeou num prognóstico não tão bom do tratamento e ensejou aquela propositura da ação contra o profissional da saúde. E essa informação, esse dever de informar, ele está onde? O profissional da saúde pode falar, não tem nenhuma legislação que está me obrigando a dar, no âmbito, né, da médico, vou assim dizer, me obrigando a dar essa informação, que eu tenho que minuciar todas as informações para o paciente. Só que, na verdade, o prestador de serviço na área da saúde, no caso os profissionais da saúde, eles estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê o dever de informar. Então, daí que vem a obrigatoriedade de informar os pacientes. Informar o quê? Informar do diagnóstico, informar do prognóstico, do tratamento, enfim, de tudo que vai envolver aquele procedimento ao qual o paciente será submetido. Vou ler aqui, Ju, eu trouxe aqui e a gente já começa, eu sabia que isso ia acontecer. Nessa nossa regravação da live, eu sabia que a gente ia ter assunto novo, que nuances iam aparecer e não ficaria exatamente igual, é impossível isso, e a gente já começa agora. Então, o artigo 6º do CDC, antes ainda da questão da inversão do ônus probatório, no artigo 6º, inciso 3º, ele vai dizer, são direitos básicos do consumidor. 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos e todas as circunstâncias da prestação do serviço. Então, isso que você está dizendo está devidamente previsto no CDC e tem respaldo legal realmente. Pode prosseguir, Ju. Então, aí o profissional da saúde, ele pode, de repente, pensar, poxa, mas com todo esse cuidado dessa documentação, a minha relação com o paciente vai se tornar engessada. Não, ela não vai se tornar engessada. Como tudo na vida, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Né? A gente não vai ser a minúcia da minúcia da minúcia que estará no prontuário. Mas o que tem que constar no prontuário do paciente, no termo de consentimento de determinado procedimento que será realizado? A representação da realidade. Então, todas as orientações que eu passei para o paciente, verbalmente, eu tenho que constar naquele termo. Então eu não posso dar nenhuma informação verbal? Pode sim. Só que conste no prontuário do paciente que aquela informação foi passada, que o paciente demonstrou compreensão com relação àquilo que foi explicado, que não suscitou nenhuma dúvida, esse tipo de coisa. Então, qual que é a nossa orientação quando a gente fala assim, o direito preventivo na área da saúde? É orientar os profissionais da área da saúde a se respaldarem documentalmente, a terem a documentação dos seus pacientes e as suas documentações da sua clínica, das suas organizações empresariais, o mais completa possível.
E isso não é um direito, eu não vejo como um direito defensivo, eu repito, eu vejo como um direito preventivo, porque ele assegura não somente ao profissional da saúde, ele assegura o paciente, quiçá os familiares do paciente, né? E isso traz o quê? Traz segurança. Traz segurança para o profissional da saúde no desenvolvimento do seu exercício profissional e o paciente que será submetido a um tratamento, a uma cirurgia, enfim, a um procedimento no âmbito da saúde. Tá. Então, é muito importante todo esse cuidado com a documentação do profissional da saúde na relação com o seu paciente. Porque pela conclusão a que a gente chegou na quarta-feira passada, eu repito para o pessoal que vai entrando, aí Ju, então você vai me desculpar, eu vou repetindo isso aqui para o pessoal que vai entrando, Sim, né? Na live que nós estamos regravando aqui agora. Então, ficou meio que implícito naquela nossa troca de ideias na quarta-feira passada que mesmo o médico adotando esta postura, que é uma postura mais que pertinente que você está propondo, que é deixar a documentação absolutamente clara, registrada, arquivada, mesmo nessas situações, mesmo o médico adotando esta cautela, esta prevenção toda, ele não está livre de responder a uma ação civil indenizatória. É essa a conclusão a que a gente chegou na quarta-feira? Isso, é essa conclusão que a gente chegou na quarta-feira, porque mesmo ele tendo toda essa documentação em ordem, ninguém pode dizer que ele não sofrerá um processo, né? Isso é impossível de se prever. Exato. Só que o que acontece? Quando o profissional da saúde ele tem essa documentação completinha, bem feita, com a maior quantidade de informações possíveis, ele vai para um processo judicial muito mais seguro, ele vai ter defesa. Entendo. Ele vai ter defesa. Isso não somente no âmbito judicial, entendi. também administrativamente. Não. Porque nós temos 3 esferas que o profissional pode responder: a esfera administrativa, a civil e a penal. Então, a partir do momento que eu estou documentado, eu tenho defesa. O que quando eu tenho uma deficiência nessa documentação, ou a falta dela, percebe como fica difícil, fica quase indefensável? Não, eu entendi o raciocínio. Quer dizer, então, o raciocínio que você está construindo, ele é basicamente o seguinte: tendo a documentação toda pronta, ele não vai conseguir afastar nunca a possibilidade de sofrer uma ação civil indenizatória. Porém, entendo essa documentação, as possibilidades dele ir para essa ação com chances de vencer a ação, essas possibilidades aumentam. É esse o raciocínio? É esse o raciocínio. E isso é o preventivo, né? O preventivo, o que ele visa? Ele visa evitar demandas judiciais e demandas ético-profissionais. Então, ele auxilia o profissional da saúde a evitar essas demandas. A impedi-las, ninguém pode impedir. Quantas pessoas não se aventuram? Exato. Quantas pessoas não se aventuram com ações sem pé nem cabeça? Então, não tem como você afirmar, profissional, você nunca sofrerá um processo. Só que assim, se você vier a sofrer, você estará respaldado. Entendi. As chances, elas aumentam significativamente, realmente. Eu estou de acordo com você. Realmente, a gente tem lá o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, que vai garantir o direito de ação a qualquer pessoa. Portanto, estamos todos nós submetidos a sermos demandados judicialmente. E a gente tem aí nestas questões, nessa seara ainda, alguns elementos que nos levam a também parar para pensar. Então, a concessão de gratuidade judiciária no nosso país, ela tem sido feita de forma bastante volumosa. Então, a pessoa sabe também que nessas situações o paciente,
a demanda, ele demandará, assim, é algo que está no horizonte do advogado, demandar contra o médico usufruindo dos benefícios da justiça gratuita. Isso tem acontecido também? Isso é uma realidade, a gente não pode negar, porém hoje nós percebemos que o judiciário está muito mais cauteloso nessa concessão da gratuidade. Entendi. Há uns anos atrás ela era muito mais frequente. Hoje, as pessoas podem pedir o que elas quiserem. Se elas vão obter, é uma outra questão. O que eu percebo é que o judiciário hoje, ele exige que se comprove as alegações de hipossuficiência econômica. Não basta eu pleitear, tem que comprovar. E mediante a comprovação, o judiciário, no caso o juiz, analisará se faz direito ou não aquela concessão. E isso tem várias implicações, porque uma demanda na área da saúde, invariavelmente, ela necessitará de uma prova pericial. E nós sabemos que uma prova pericial, ela tem um custo elevado. O José Carlos entrou aqui, eu quero linkar com um assunto que a gente estava tratando lá no nosso grupo de Direito Médico. O José Carlos chegou aqui, ele estava conosco na quarta, é um grande companheiro, estava na quarta e está hoje de novo. José, a gente está regravando a live aqui por problemas de internet que tivemos na quarta passada, todo mundo viu. Então eu convidei a Ju aqui, ela aceitou gentilmente nós regravarmos esse momento aqui, tá? Então, lá no nosso grupo de Direito Médico, esses dias uma colega nossa de estudo, que advoga no direito médico, ela é de outro estado, e ela se espantou um pouco com o valor dos honorários periciais, em que foram fixados num processo aqui no estado de São Paulo. E basicamente a ideia que foi gerada lá no grupo é que realmente o nosso estado aqui, ele é um estado que ele tem realmente um custo realmente um pouco elevado, né? Nós sabemos disso, e então esta gratuidade judiciária que a gente está estudando, né? Quando a pessoa ingressa com a ação, ela obtém essa gratuidade judiciária, ela vai gerar reflexos também na hora do pagamento desses honorários periciais. Não é isso aí, Ju? Exatamente isso. Exatamente isso, e se houver o que poderá ocorrer, a inversão do ônus da prova, esse ônus, esse encargo, será passado a quem? Ao profissional da saúde demandado. É aí que eu queria chegar, exatamente. E aí, o que acontece? A gente vê que essa judicialização da saúde, olha quantas implicações ela tem. Ela tem implicações administrativas para o profissional da saúde, financeiras, emocionais, invariavelmente, né? Porque não é confortável você saber que está sendo processado. Acho que para a maioria das pessoas não é uma situação confortável. Não, nem um pouco. Né? O desgaste, para nós que temos a familiaridade com uma rotina judicial, a gente já vê o quanto que tem situações que não são estressantes. Agora, para quem não vivencia essa rotina, esse estresse é infinitamente maior. Infinitamente maior. Sendo que existem situações que elas podem ser evitadas. Por isso que uma atuação preventiva, ela é muito eficaz. Não é uma orientação que nós recebemos ao longo da vida, quando nós procuramos orientação de um profissional da saúde? Olha, vamos prevenir, melhore sua alimentação, ingira mais líquidos, pratique mais exercícios físicos, né? Porque para evitar algum dano na sua saúde, enfim, que será muito mais grave. A gente tem essa orientação. Então, para todo mundo, a prevenção, ela realmente sugere ser o melhor remédio, sim. Tá, então você está fazendo um raciocínio inverso agora, né? O médico que passa a vida nos sugerindo, nos aconselhando para que a gente tenha uma vida saudável, para que a gente mantenha uma rigidez corporal, de saúde, de vida. Então você está propondo que os profissionais do direito agora promovam um movimento inverso, gerando a eles, médicos, também aconselhamentos, sugestões no sentido de
adotarem providências que evitem um mal maior. É isso? Seria isso, Ju? Praticamente isso. Na verdade, é assim, profissional da saúde, se precava, né? Se precava, evite esse desgaste que, às vezes, ou na maior parte das vezes, ele poderá ser, ele é desnecessário, não é que ele poderá, ele é desnecessário. Às vezes são pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Porque às vezes o profissional te procura e fala assim, poxa, mas eu fiz tudo direitinho, olha, eu tenho o prontuário anotadinho, tudo direitinho do paciente. Mas às vezes tem falhas, pequenas falhas, ou seja, às vezes basta uma lapidação. Entendi. E quanto dessa lapidação evitará problema futuro? Entendo. Pequenos detalhes, uma pequena melhora. Até para porque a relação, ela é sempre pautada na confiança. Isso não só do profissional da saúde, todos os relacionamentos interpessoais, eu imagino que eles sejam pautados na confiança. Uhum. Então, às vezes, ali, no próprio diálogo com o paciente, né, quanto mais transparente você for, né, mostrar o paciente perceber que você está dando atenção, anotando, orientando ele, falando, fulano, você tem alguma dúvida? Você compreendeu realmente as orientações da medicação que foi passada, como você deve tomar ou não? Isso só fortalece essa relação. Entendi. Quantos, né, um volume de trabalho, enfim, por várias coisas. Tem profissionais que são extremamente atenciosos, mas isso em todas as áreas. E outros que têm um agir mais rápido, enfim, não tem como questionar o agir de cada profissional, mas demanda maior cuidado, que isso vai te resguardar. Entendo. O pessoal está chegando, a Sara chegou aqui, Ju, ela é minha aluna, e eu vou repetir aqui, então estamos regravando a nossa live da quarta-feira, para quem está chegando, então é um prazer receber vocês que estão adentrando aqui a nossa sala. Estamos regravando a nossa live da quarta-feira passada por problemas da internet que tivemos. Ju, a gente tratava ainda na quarta-feira passada, e você já resvalou esse assunto, na questão dos laudos periciais. E eu queria que você gerasse para a gente aqui a conclusão que nós registramos na quarta passada sobre a possibilidade de, muito embora o laudo venha favorável ao médico, que o médico ainda assim ele poderá perder a demanda, mesmo tendo o laudo em seu favor, a conclusão do laudo em seu favor. Isso é uma realidade que hoje a gente está se deparando, né, que hoje não, que nós estamos nos deparando, que vem ao encontro do quê? Da questão da informação, né? Como eu disse lá no começo, se conclui que o médico empregou todas as técnicas disponíveis para o procedimento, para realizar o procedimento no paciente, mas em algum momento falhou com a informação ou faltou com informações necessárias para orientar aquele paciente. E o que acontece? Ele acaba sendo condenado, esse profissional da saúde, ele acaba sendo condenado, ele tem uma ação julgada desfavoravelmente a ele por falta de informação. E como você colocou na quarta-feira, para muitos profissionais, isso é uma coisa incompreensível, mas eu não errei, como eu posso ser condenado Exato. Se eu não errei? Exato. Então, isso vem, nasce da onde? Da documentação. Exato. Então, da documentação, das orientações, porque ele pode realmente ter dado todas as orientações, isso pode acontecer. Ele vira para você e fala assim, mas eu dei todas as orientações para o paciente, ele tinha que tomar a medicação, ele não podia ingerir bebida alcoólica. Mas no terceiro dia ele tomou uma taça de champanhe, porque na cabeça do paciente, aquele champanhe não ia causar nenhum tipo de problema, só que causou, teve uma interação medicamentosa, com comprometimento na recuperação, enfim, e deu um prejuízo para o paciente.
Poxa, mas doutora, eu avisei o paciente, então avisou. Aí o paciente entra com uma ação contra esse profissional e fala assim, olha, meu procedimento deu errado, estou sofrendo consequências, o médico errou. E aí quando vem a documentação, a primeira coisa que o juiz pede, o prontuário do paciente. E aquela informação não ficou anotada ali, ela foi dada. Ela foi repassada para o paciente, mas não ficou anotada ali. E aí, pro judiciário vai ter o quê? Uma falha de informação. E essa falha de informação desencadeou em um dano que não é relacionado ao erro médico. Este dano não está relacionado ao erro médico, porque o erro médico seria a negligência, a imprudência ou a imperícia. A culpa do médico. Daquele profissional. E ele não foi. Ele não foi imprudente, ele não foi negligente, ele não foi imperito. Porém, ele faltou com uma informação que acarretou um dano para aquele paciente. E, em razão disso, ele acaba sofrendo uma punição. Então, eu encontrei aqui, Ju, mais um dispositivo legal que eu encontrei hoje aqui, que naquela coisa... Então, veja, olha como que é interessante, né? A gente está regravando a live aqui, como é interessante a gente fazer um trabalho calmo, tranquilo aqui no escritório. Eu não tive essa oportunidade na quarta passada. Eu estou com os meus códigos aqui na mão, então eu consigo consultar. Você vai falando e eu vou consultando. Mais um dispositivo que eu encontrei aqui, que na quarta eu não consegui, que é o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 14 do CDC, que vai dizer, né, você diz aí da atuação do paciente, né, da conduta do paciente num pós-operatório, por exemplo, que é super importante para que não haja consequências não queridas, né, consequências indesejáveis. Diz o parágrafo 3º do artigo 14 do CDC. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar 2. A culpa exclusiva do consumidor. Então, veja, o médico ainda, segundo consta desse inciso aqui, segundo consta da leitura que eu vou fazer, o médico, ele ainda tem que provar, vejam, tá, é a leitura da lei, ligada com a questão da inversão do ônus da prova. O médico é que terá que fazer a prova da culpa exclusiva do paciente, pela leitura da lei que eu estou promovendo aqui. Um artigo que eu não tinha parado para olhar ainda e que vai gerar... Agora, na quarta-feira, eu disse que são 4 etapas vividas pelo profissional médico em que ele tem muita dificuldade na demanda judicial. Essa é a 5ª. Eu não tinha parado para olhar direito essa daqui. É mais uma dificuldade para o médico no processo judicial. É mais uma dificuldade. Mais uma. De modo que você vê o quanto que é importante essa documentação estar redondinha. Vou pegar uma caneta aqui. Perfeita. Pode falar. A perfeição, acho que a perfeição a gente não encontra, é difícil você encontrar, né? Em todos. Em tudo. Mas o mais próximo de não deixar lacunas, isso eu diria que é imprescindível. Eu já vou anotar isso aqui porque eu não tinha parado para fazer a leitura desse. Olha só a leitura disso aqui. Olha como isso aqui como isso aqui é dramático para o profissional médico que está colocado como réu do processo. Olha a dicção dessa disposição legal. Vou repetir. O fornecedor de serviços, quer dizer, nesse caso o médico, só não será responsabilizado quando provar. Percebe isso? Ele só não é responsabilizado se ele provar. 2. A culpa exclusiva do consumidor. Que coisa, né? Que coisa. Como a carga probatória em desfavor do médico vai se pronunciando, vai se acentuando, vai se tornando uma carga difícil de carregar. Eu vou anotar isso aqui. Wendel, dá licença, só um minutinho, tá? Cortando, começou a picotar a sua fala, tá? A minha? Ela deu uns picotezinhos. Aqui não deu nenhum problema para mim, não. Mas o raciocínio era o mesmo que eu já tinha desenvolvido. Eu só repeti.
Você pode prosseguir, Ju, por Sim. gentileza. Fica à vontade, tá? Eu vou anotar aqui isso aqui. Pois não. Então, assim, é muito importante o profissional da saúde tomar bastante cuidado, e esse cuidado não vai ser somente para ele, como eu disse, vai ser para ele, vai ser para o paciente com o qual ele está se relacionando, os familiares, né, do paciente, porque às vezes o paciente não tem capacidade de consentir, enfim, quem vai consentir vai ser Paciente. o seu responsável. Parente, né? Alguém responsável. O responsável, seu representante legal. Uhum. Então, assim, é muito importante todo esse cuidado. Até na quarta-feira a gente abordou a questão, né, da inversão do ônus da prova, que hoje que se questiona muito, que ela é feita de forma... Ela é feita de forma corriqueira, vamos assim dizer. Vamos falar sobre isso. Essa é importante. Eu acho que é muito importante esse ponto, porque senão o profissional da saúde que está nos ouvindo, ele vai falar assim, poxa, todo o ônus probatório recai sempre sobre mim, quando, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito claro, e ele que vai ser o norte para o julgador, né? A legislação, uma das legislações que o julgador vai se pautar. E a inversão do ônus da prova, ela não se dá, ela não tem que se dar de forma automática, tão somente pelo fato de eu ter um consumidor, né? Esse consumidor, ele tem que preencher requisitos mínimos para que o julgador, analisando dentro de critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, ele promova essa inversão do ônus da prova. Né? Também se chegar um consumidor, um paciente consumidor que cria toda uma fantasia e demanda contra um profissional da saúde, o julgador tem que ter o tato de perceber que naquelas alegações, diante das provas que se foram inicialmente trazidas, aquelas alegações carecem de verossimilhança. De modo que eu não vou sair à torta e à direito invertendo esse ônus da prova. Eu acho que isso é um ponto muito relevante. A gente não pode desconsiderar que às vezes acontece dessa inversão automática, mas a lei diz que essa inversão não pode ser automática. Ela tem requisitos pré-estabelecidos que devem ser observados. Mais uma vez eu vou acessar a lei aqui, tá bom, Ju? A Silvana chegou conosco aqui. Sim. Então, Silvana, estamos regravando a nossa live. Vou ler, vou fazer a leitura. Se você Diga. Verificar, veja o parágrafo 4º do artigo 14 do CDC, o que ele fala? Sim. Ele fala de culpa. Né? Então, se foi demonstrada a culpa daquele profissional, que é a imprudência, quais são os requisitos da culpa? Imprudência, negligência e imperícia. Se não restou demonstrado isso... Perfeito. Tá difícil. Eu vou fazer a leitura do parágrafo 4º que você chamou a atenção aqui. Eu sempre vou lendo a lei aqui, Ju, porque eu considero muito importante isso, a gente se debruçar sobre o direito positivo, não é? Vamos lá. Então, parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, neste nosso caso aqui os médicos, será apurada mediante a verificação de culpa. Repito. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, que é o que você acabou de ler, que é o que você acabou de falar. Básica, né? É uma regra básica do processo civil. Quem alega um fato tem que provar aquele fato. E quem sofre a alegação tem que mostrar algo impeditivo, instintivo ou modificativo daquela alegação. O que eu quero dizer com isso? Ninguém pode ser um aventureiro de alegar simplesmente por alegar. E aí, numa dessa, o profissional acaba sofrendo uma inversão do ônus da prova e ele vai ter que provar, às vezes, o improvável. Tá. Bom, vamos lá. Você percebe? Então, agora eu vou ler. Então, agora a gente sai desta leitura do parágrafo 4º, artigo 14, e nós vamos ler. Nós lemos já
o inciso 3º do artigo Segundo. 6º. Isso. Exatamente. Já lemos também o parágrafo 3º do 14. E agora nós já lemos o inciso 3º do artigo 6º, que é o direito básico. Travou? Voltou? Voltou. Legal. Então, vou ler agora Voltou. o inciso 8º do artigo 6º. Então, artigo 6º, são direitos básicos do consumidor. Inciso 8º, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil. Agora é que vem. Quando, a critério do juiz, portanto, é uma definição judicial sobre a inversão do ônus probatório, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente. Tá? Então, nós retiramos daqui 2 lições, basicamente. A primeira, a necessidade imperiosa de que o juiz decrete a inversão do ônus da prova no processo. Ela não é automática. E depois nós vamos discutir novamente, conforme quarta-feira, qual o momento em que o juiz deve se debruçar sobre o processo e inverter o ônus probatório. E a segunda lição é: há requisitos para que o juiz faça isso. Primeiro, que a alegação posta inicial seja verossimilhante ou, alternativamente, que o paciente seja hipossuficiente. E essa hipossuficiência, a jurisprudência diz, ela pode ser tanto econômica quanto técnica, ou seja, na dificuldade da produção da prova. Portanto, colocadas essas ideias, nós vamos para a primeira lição extraída desse inciso. Qual? Nós temos que ter a necessidade de uma inversão do ônus probatório por força de decisão judicial dada no processo. E eu queria que você repetisse, Ju, por gentileza, qual foi a nossa conclusão sobre o momento em que o juiz deve dar essa inversão no processo. Por gentileza. Segundo as nossas considerações, na quarta-feira, o momento adequado que nós concluímos para que o juiz proceda à inversão do ônus da prova é no despacho saneador. Perfeito. Perfeito. Esse é o momento adequado, porque é onde ele vai fixar os pontos controvertidos. Para quem é leigo ainda no direito, que a gente tem pessoas nos ouvindo que não são da área, os pontos controvertidos são aqueles alegados por uma parte, contrariados pela outra, né? Então, o juiz fixa esses controvertidos, muito provavelmente será nomeado um perito judicial relacionado à área médica que está sendo questionada, para que ele elucide esses pontos controvertidos, novamente, controvertidos entre as partes. É um ponto de dúvida, é um fato alegado por uma parte e impugnado pela outra. Né? É o erro médico. Né? Uma parte alega que houve um erro médico, a outra vai dizer não teve erro médico, basicamente. Exatamente. E, então, o juiz, ele chama o processo não, depois da fase postulatória, então nós temos a subdivisão do processo em 2 fases bem estanques. Qual a primeira? A fase postulatória. E nessa fase postulatória, dentro dessa fase postulatória, estão a inicial, a contestação e a réplica. Inicial, contestação e réplica. E depois nós teremos a fase instrutória, que é a outra fase, que é a produção da prova. É a colheita da prova, é a produção do laudo pericial, é a juntada de documentos, é a oitiva de testemunhas. E no meio, exatamente no meio, existe a fase de saneamento, que é o despacho saneador, a decisão saneadora que o magistrado profere, e é nesse momento que nós concluímos que o magistrado ele deve promover ou não, a critério dele, né, e a critério dos requisitos da lei, a inversão do ônus probatório. Essa foi a nossa conclusão. A gente não concordou, nós não concordamos, eu e você, que isso, sobretudo, aconteça em ações civis que tratam de erro médico na sentença. Nós concordamos sobre isso. Sim, e o meu ponto de vista sobre esse assunto, mesmo em outras áreas do direito,
Eu acho que a inversão do ônus da prova na sentença, ela soa até um cerceamento de defesa Entendi. também, Perfeito. na minha hora. Eu lembro realmente desse seu posicionamento bem firme na live de quarta-feira. E eu disse que nas ações de responsabilidade civil por erro médico, realmente isso é impensável. Concordamos nesse ponto, eu e você. Sim. Ju, eu vou logo a seguir. A gente tratou de vários assuntos aqui. Tratamos da inversão do ônus probatório, tratamos do afastamento de laudos, tratamos da questão do erro para o defeito no direito de informação. E eu tenho mais um ponto para tratar que eu tratei na quarta-feira, que é o risco da atividade. Só que eu só vou fazer isso assim que a gente estiver caminhando para o final. Porque eu vou registrar uma ideia bem rápida, que ela vai demorar 1 minuto. Então eu quero deixar você mais à vontade, tá? Por favor, fique à vontade para lançar o próximo tema, porque depois eu vou dar um fecho nisso aqui, tudo que foi falado. Tá. A gente também, assim, a parte preventiva, ela abarca muitas coisas que nós não estamos abordando todas por absoluta falta de condições, de tempo e tudo mais. Nós pensamos algumas questões tidas por bem importantes para trazermos para esse nosso bate-papo, né? E outro ponto também que é muito importante para os profissionais da saúde observarem é a questão da publicidade nas redes sociais. Tá, legal. Você disse que ia falar sobre isso mesmo. Bom que você aborde as isso. As redes sociais nós não podemos negar que hoje é um caminho de interação sem volta, né? Hoje não, há um bom tempo já. É o que nós estamos fazendo aqui agora, né? É o que nós estamos fazendo agora. Mas para que os profissionais possam fazer a divulgação dos seus trabalhos nas redes sociais, eles têm que seguir algumas regras. E essas regras, elas estão previstas nos códigos de ética das suas categorias profissionais. Invariavelmente, eu vejo nas redes sociais publicações que elas não estão de todo incorretas, mas alguns ajustes delas não exporiam o profissional ao risco de sofrer um processo administrativo, uma sindicância. Ou seja, esse profissional, às vezes por uma pequena desatenção, uma falta de conhecimento, ele pode vir a sofrer uma sindicância no seu órgão de classe, responder administrativamente por isso, de forma desnecessária, como eu disse. Né? Porque a fiscalização dos conselhos, ela está em todos os lugares. Então, assim, profissionais, muito cuidado quando vocês fazem as suas publicações nas redes sociais. Vocês têm deveres a serem observados, vocês têm direitos, certamente, mas vocês têm uma infinitude de deveres a serem observados. E acho que ninguém gostaria de ter uma mácula no seu órgão de classe por uma coisa, às vezes, tão singela e tão fácil de ser corrigida, né? Então, é muito importante ficar atento a isso. Tratamos dessa questão desse número elevado de deveres na quarta-feira passada. Ju, estamos partindo aqui para o fim da nossa... 118 deveres. Exato. Então, vamos repetir essa informação, que ela é muito importante. Então, nós estamos ratificando aqui a informação agora de que, pelo Código de Ética, daqui, da medicina, está aqui na minha mão, estou vendo aqui, informação repetida da quarta passada, estamos regravando, temos 11 direitos. Então está aqui, ó, capítulo 2 do Código de Ética de Medicina, direitos dos médicos, é direito do médico. E aí o código elenca 11 direitos. Enquanto deveres, esses deveres estão a partir do capítulo número 3, é vedado ao médico. E nós contamos aqui junto com o pessoal, nós contamos aqui, eu estou aqui com o meu código na mão, estou contando aqui, estou folheando aqui o meu código, olha que isso é tudo. Então veja, eu vou folhear de novo. Não, eu não fiz isso na quarta passada. Eu vou fazer agora. Ju, eu vou mexer a minha câmera aqui para mostrar para o pessoal o código aqui, tá? Com licença. Acho que não vai dar para ver.
Não, vai dar sim, eu vou mostrar. Isso é importante porque eu quero registrar que isso aqui não é opinião, isso aqui não é ideia nossa. Né? Isso aqui consta, então eu vou mostrar aqui, ó. Estou aqui com o meu código de ética na mão, tá aqui, vocês não conseguem ler aí, mas esse aqui é o meu código de ética da medicina. E no capítulo 3º ele inicia, então, é vedado ao médico, artigo 1º. E esses artigos vão... Então eu vou começar a folhear aqui agora. As vedações do médico, ó. 2 folhas preenchidas, mais 2 preenchidas, mais 2, mais 2. São todas vedações quando do exercício da medicina. Passa, e chega na de número 117. Então tá aqui. A 117 eu vou mostrar, tá? Eu queria que você me dissesse se dá para ler, Ju, a 117. Não. Não? Não dá para ler. Nem o número, eu não consigo ler. Nem o número 117. Não. Perfeito. Então, está aqui 117 vedações, inclusive a publicidade, viu? O capítulo final, Ju, que você chamou a atenção, capítulo 8º, publicidade médica. Então está aqui publicidade médica, está aqui. E cabe até uma observação que o professor Simonelli fez até, sim, pois não. Que dentre os exíguos direitos que os profissionais têm, aí no caso que você está tratando dos médicos, ainda alguns direitos são praticamente deveres. Então a lista fica fica mais enxuta do que ela já é. Ele falou isso mesmo, ele entrou na nossa live. Se ele for reassistir a live aqui, eu tenho certeza que ele vai reassistir, porque ele é uma pessoa de uma delicadeza, de uma gentileza extrema. Tenho certeza que ele vai parar para olhar o nosso trabalho aqui regravado. E a gente, então, eu registro o meu agradecimento. Ele é nosso professor lá. Então, nós, como alunos, nós vamos deixar registrado aqui o nosso agradecimento. E ele falou mesmo isso aí lá. Ele falou, e tem alguns direitos que ainda impõem deveres. É realmente difícil. Ju, eu não quero cometer o mesmo equívoco que eu cometi na outra live. Nós temos, eu acho que não temos 10 minutos agora de live, mas eu queria que você deixasse registrada a sua ideia, ou eu posso registrar a minha antes. Eu tenho uma ideia para registrar, como disse. Eu gostaria de registrar essa ideia, daí eu passo para você. Eu gostaria que você fizesse o fecho do nosso trabalho hoje. Eu quero deixar na sua mão, isso eu entendo que é seu direito fazer o fecho da ideia. Então, eu vou lançar a ideia que eu lancei na quarta-feira aqui passada e encerro a minha participação. Portanto, a minha conclusão é que a situação do médico, quando colocado num processo judicial para apuração de responsabilidade civil, uma ação indenizatória em que vai ser apurado um suposto erro médico, a minha conclusão é que essa situação em que o médico se encontra não é uma situação confortável. Longe disso. Está longe disso. E eu vou demonstrar, por meio de 4 itens que eu separei aqui, o porquê eu considero essa situação do médico desconfortável. Vamos lá, uma a uma. Primeira situação que leva a um desconforto, quer dizer, a uma carga pesada sobre o médico nas ações indenizatórias, nas questões de indenização por erro médico. Primeiro ponto, a inversão do ônus probatório. Segundo nossa conclusão aqui, nós temos que, na maioria esmagadora dos casos, nós teremos na demanda judicial, sim, a inversão do ônus probatório. Sim, o STJ já assentou que a relação médico-paciente é uma relação submetida ao CDC e sim, haverá a aplicação do inciso 8º do artigo 6º do CDC invertendo o ônus da prova. O juiz dará a inversão do ônus da prova. É isso que nós temos como colocado na maioria dos processos que tratam desse assunto. Então, esse é o primeiro ponto. O ônus da prova será invertido e o médico terá que absorver essa produção da prova. Segundo ponto, quando produzido um laudo, e esse laudo, eventualmente, ele vem favorável ao médico, a conclusão que nós poderíamos ter é que
em sendo o laudo favorável ao médico, ele teria ganho de causa, vamos dizer assim, para dizer aqui coloquialmente. Ele venceria a ação. O pedido seria improcedente. Portanto, o laudo vindo positivo ao médico, ou seja, o laudo vindo e dizendo não houve erro médico, a conclusão seria o médico, então, vence a ação. E nós sabemos, essa não é uma conclusão automática. Porque, conforme já dissemos aqui, esse laudo poderá ser afastado por outras provas, provas orais, provas documentais, que podem levar o magistrado a julgar ainda assim o pedido procedente. Portanto, esse é o segundo ponto que eu considero de um certo desconforto em que o médico é colocado quando o réu de um processo civil por ação indenizatória na questão do erro médico. Terceiro ponto. No terceiro ponto, nós temos que, mesmo no processo em que trata do erro médico e não se constatando o erro médico ao longo da marcha processual, então o laudo pericial vem e diz, mais uma vez, o médico não errou. Há casos em que nós já vimos em que a causa de pedir é transformada, então, do erro médico que se constatou inexistente para a ausência de prestação de informações suficientes e necessárias ao paciente. Então, assim, constatado, portanto, que não houve o erro médico, isso não gera para o médico, mais uma vez, o ganho de causa. Por quê? Porque vai se dizer, e nós já vimos isso em alguns casos, vai se dizer que o paciente não foi devidamente informado sobre as consequências do procedimento, por exemplo, cirúrgico a que se submeteu. Então, vamos dizer assim, há dois enfoques para que o médico seja responsabilizado. Um deles, o erro médico, e o segundo deles, a falta de informações sobre as consequências do tratamento médico. Se não deu pelo erro médico, o médico pode responder pela falta de informações. É o terceiro ponto que me põe a pensar sobre esse desconforto que o médico tem quando colocado como réu nesses processos. E o quarto, eu encerro, deixa eu ver se eu estou no tempo aqui, eu não quero deixar você sem o seu tempo, estou no meu tempo, vou usar 1 minuto. E o quarto ponto surge uma ideia de que o médico exerce a sua atividade, de que a atividade exercida pelo médico seria equiparada àquela denominada atividade de risco, prevista no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. E, se você afirma que a atividade pelo médico, a atividade desenvolvida pelo médico é uma atividade de risco, o que você faz? Você simplesmente exclui qualquer pesquisa de culpa dentro desse processo. Basta que o paciente, então, prove o dano que lhe foi ocasionado e, submetido o médico a uma responsabilização objetiva, ele, profissional da saúde, teria que arcar com essa indenização. E para fechar esse raciocínio, eu disse na quarta-feira passada, esse tema, responsabilidade civil objetiva, fundada na atividade de risco, foi o tema que eu desenvolvi no meu mestrado em Direito, foi o tema que me levou à publicação do meu livro, e eu posso afirmar seguramente, eu afirmo seguramente, não se pode, de forma alguma, afirmar que a atividade desenvolvida pelo profissional de medicina é atividade de risco. Esta afirmação, eu digo agora sem modéstia, esta afirmação está equivocada. Equivocada. A responsabilidade civil do médico continua sendo apurada mediante a prova de sua culpa, conforme previsão expressa do parágrafo 4º do artigo 14 do CDC, que nós já fizemos a leitura aqui. Porém, a conclusão a que eu chego após o exame de tudo isso é a situação do médico colocado como réu nesses processos não é uma situação tranquila. E o advogado, o profissional que vai defendê-lo, deve estar muito bem preparado. Ju, essa era a minha modesta participação aqui, encerrei as minhas colocações técnicas e passo para as suas. Você tem 5 minutos aí para isso. Fique à vontade, por favor.
Eu acho que você fechou de forma muito coerente as nossas ponderações e realmente a gente não pode descurar que a responsabilidade dos profissionais da saúde, elas têm que ser apurada mediante análise de culpa, né? Que, salvo algumas condições, algumas situações que a gente sabe que hoje já tem uma construção jurisprudencial nesse sentido, no caso do cirurgião plástico, quando ele se compromete com um determinado resultado, ele se vincula àquele resultado, aí fica um pouco difícil de dizer o contrário, né? Aí, nesse caso, costuma-se dizer que ele teria uma responsabilidade objetiva porque ele se vinculou àquele resultado, quando, com a observação de que, quando realmente há essa vinculação com um dado resultado. Agora, se não houve essa vinculação, é muito questionável. Aliás, muito se questiona doutrinariamente se está certo esse posicionamento de atribuir sempre responsabilidade de resultado aos cirurgiões plásticos. Posso te interromper então, um acho minuto? Que de tudo Eu que queria nós... te interromper um minuto só para dizer do livro que você comprou, chegou ontem na sua mão aí, e você falou comigo do professor Eduardo Dantas. Você está dizendo que a doutrina ela se põe contrária a essa afirmação de que, mesmo na plástica, né, na cirurgia plástica estética, né, seria ali o resultado, uma obrigação de resultado. Você está dizendo a doutrina se põe contrária a essa conclusão. O professor Eduardo Dantas é um dos que se põe contrário a isso. Desse livro que está na sua mão aí, que você comprou para estudar. Perdão, Ju, mas eu tinha Exatamente, que falar isso. Mas essa minha fala agora, essa minha última consideração, não foi nem relacionada aos apontamentos do professor Eduardo Dantas, foi relacionada ao que a gente vê, sim, hoje na jurisprudência, né, de forma muito forte, carreando uma responsabilidade objetiva, invariavelmente aos cirurgiões plásticos. Exato, a jurisprudência realmente está nesse sentido. Então, o que a gente percebe, acho que de tudo que nós ponderamos, ainda que de forma bem perfunctória nesse nosso bate-papo, é sobre a necessidade de se trabalhar mesmo a questão preventiva junto aos profissionais da saúde, para que eles tenham todo um aparato que dê suporte a eles para exercerem de forma com mais tranquilidade as suas profissões, né? Acho que um ponto importante que a gente não falou, vou falar rapidinho, a questão do seguro de responsabilidade civil, Ju, perdão, que hoje ele é algo... Abriu a contagem aqui, nós temos 1 minuto e meio, tá? A palavra está inteira com você. Então tá, então fica para uma outra oportunidade para nós falarmos sobre seguro de responsabilidade civil. Se alguém tiver alguma dúvida que não deu para esclarecer ao longo da live por conta da escassez de tempo, eu me coloco à disposição para esclarecê-las. Agradeço mais uma vez o seu convite e agradeço a disponibilidade e atenção, né, de todas essas pessoas que nos acompanharam nessa manhã ensolarada de sexta-feira. Obrigado, Ju. Para mim foi um prazer. Nós conseguimos uma coisa aqui que eu não sei se a gente ia conseguir, que é regravar uma live. Então, para todo mundo que esteve conosco na quarta, tem 10 pessoas conosco aqui, um prazerzaço. Muito obrigado. A gente conseguiu deixar um material agora. Eu estou fechando aqui para eu conseguir salvar isso aqui e a gente guardar esse material. Legal? Ótimo, um abraço, até mais. Muito até obrigado. A próxima. Um abração, ótimo fim de semana para todo mundo. Gente, obrigado para vocês, tá? Tchau, tchau. Deixa eu salvar aqui. Obrigado. Obrigado, doutora Neide, que ficou até agora. Fábio, que ficou até agora. Lilian, todo mundo. Obrigado, gente.